Oi, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos para dar prosseguimento nesse nosso propósito de refletir a palavra de Deus. Justo esse mês, que é o mês da Bíblia, a gente sabe que Jesus é a palavra de Deus encarnada, é a palavra de Deus no meio de nós. Jesus traz a palavra diretamente de Deus para todos nós. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos, se nós queremos ser mesmo adeptos à religião católica apostólica romana, se nós queremos ser missionários de Cristo, nós precisamos conhecer e dar valor à palavra de Deus, ler mais a Bíblia e procurar compreender qual é a mensagem que Jesus está transmitindo para a nossa vida. E hoje eu tinha escolhido um tema que agora, no próximo domingo, vai ser o Evangelho do dia. É uma parábola que explica muito o nosso comportamento, o como nós vivemos diante das riquezas da terra e as riquezas do céu. Vamos ouvir, o Flávio vai... Olá, pessoal. Vamos então... A parábola é do rico e Lázaro. Está em Lucas capítulo 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, finíssimo, e que todos os dias banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou, então: Pai Abraão, compadece de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste seus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles, para parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, essa parábola está muito atual, muito atual. Nós estamos numa sociedade dividida entre os poderosos e os miseráveis. A gente vê que o sofrimento faz parte do nosso cotidiano.
E a abundância dos ricos também faz parte do cotidiano. Nós olhamos, às vezes, pensando como que uma pessoa pode ter tanto e outros não ter nada. Mas o mundo é mal dividido mesmo. Não por causa de Deus, mas por causa da nossa própria humanidade corrompida. Então, a gente vê duas pessoas distintas, um muito, muito pobre e um muito, muito rico. A descrição é sublime nessa parábola de Jesus. Mostra a condição do pobre, cheio de feridas, pobre, faminto, não tendo um lugar fixo e nem quem o ajude. Ele se coloca aos pés da mesa do rico e ali ele tenta comer as migalhas que caem da mesa. O único socorro na sua doença de feridas são os cães que lambem as suas feridas. Enquanto que o rico goza de boas roupas, boa comida e uma fartura inconsumível. Quando a gente olha a abastança que tem para um rico e a carência que tem para um pobre, a gente já nem liga mais, faz parte do cotidiano. E esquecemos que nós somos responsáveis. Nessa parábola, o pobre tem nome, é o Lázaro. E muitas vezes nós somos esse Lázaro. Se nós estamos passando por alguma dificuldade na vida, por uma falta de orientação, uma falta de emprego, passando misérias mesmo. Porque nós já tivemos a oportunidade de presenciar pela televisão nossos irmãos humanos procurando no lixo o que comer. E nós já tivemos também, e nós temos até hoje, a capacidade de não ver, mas de sentir a abastança que tem para o rico. Boas roupas, boas viagens, com tudo que é de mais caro, com tudo que há de supérfluo no mundo. Ele tem acesso a tudo. E não se lembra do pobre que está ali, perto da sua casa, mendigando um prato de comida. Quantas vezes esse fato acontece no nosso dia a dia? Quantas vezes nós não temos notícia de pessoas que passam por desesperos na vida sem ter ajuda de ninguém? Ninguém que lhe estenda a mão, que lhe dê uma palavra de conforto, que liga para a miséria que ele está vivendo. Então, essa história é muito atual e quer nos mostrar que Deus, no seu grande amor, na sua sabedoria, Ele sabe que os bens da terra ficam na terra, não vão para o céu. E que tudo que faltou para a pessoa ter felicidade na terra será compensado no céu. Mas nem todos têm a sorte, o privilégio de poder entrar no céu. Fala muito sobre o momento da nossa morte, do julgamento que nós temos aqui na terra. Será que nós fomos Lázaro? Ou será que nós fomos o rico, aquele que não se incomoda com a miséria e com a necessidade do outro? O rico não tem nome na parábola. O pobre tem, ele é o Lázaro. Mas o rico não tem nome, sabe por quê? Porque pode ser qualquer um de nós, que muitas vezes não temos dinheiro, mas temos arrogância. Temos preconceito do mais pobre. Quando a gente vê um mendigo na rua, a gente já corre para dentro de casa e fecha a porta para que ele passe e não peça nada. Então a gente tem que olhar qual é o nosso comportamento diante da pobreza. Qual é o nosso comportamento? Sou o rico que vai para o inferno ou sou o Lázaro que vai para a presença de Abraão, que é considerado na Bíblia como o pai da nossa fé? É aquele que se entregou de corpo e de alma para Deus. Verdade, Dilce.
O pobre, neste caso, pobre de espírito, né? Tanto é que Lázaro foi para o seio de Abraão, e Abraão representa ali o céu, né? A morada, o reino de Deus. E não que os ricos não vão para o céu, não é isso que a senhora disse. Né? É o comportamento, né? Tanto é que a senhora falou que pode ser qualquer um de nós, né? Que temos um coração orgulhoso, que não temos a humildade, a mansidão que Jesus tem, e coloca toda a sua confiança nos bens materiais, né? Nessa vida e até mesmo na vida que há de vir, né? Como a senhora disse, a gente não leva nada, nenhum bem material dessa vida. Assim, os bens materiais são para serem utilizados aqui para o bem comum, né? Para o nosso bem, bem da nossa família, e para colocar também à disposição daqueles que necessitam. Então, nós devemos utilizar, por exemplo, o dinheiro, né? E não os homens, né? Utilizar o dinheiro sim para benefício comum, benefício próprio de todos. O que acontece aqui é que no final é muito interessante que o rico pede para avisar os irmãos. Aqui é que está o X da questão, né? Se ele já está sofrendo naquele lugar, quer dizer que ele é bonzinho. Então, eu estou sofrendo aqui, deixa que eu avisar meus irmãos, aquelas pessoas que são próximas de mim. Mas ele estava pensando nele ainda também. Sabe por quê, Dilce? Vou explicar aqui o que acontece nesse caso aqui. Se algum dos irmãos dele vai parar lá no lugar onde ele está, na ausência de Deus, né, no inferno, significa que vai aumentar a pena dele, porque ele foi testemunha e aqueles irmãos dele seguem as ações dele. Então o orgulho, a arrogância, a falta de humildade, de mansidão, a confiança dos irmãos dele também está nos materiais, também está no dinheiro. E aqueles irmãos indo parar naquele lugar aumenta também a pena dele, o tormento dele. Então isso serve para nós também aqui nessa vida. Se a gente levar também os irmãos a pecar, não instruir os irmãos, não levá-los também a conhecimento de Deus, ao conhecimento da vida eterna, também nós seremos réus, seremos culpados. Então, nesse caso aqui, não é que o rico é bonzinho também, né? É que ele serviu de muito mau exemplo para muitas pessoas e ele pode levar também outras tantas pessoas naquele lugar onde ele está. E cada pessoa que for para lá vai aumentar ainda mais o tormento dele, né? Nesse caso aqui, nós devemos então fazer o bem, levar primeiro nos salvar, e mais importante do que nos salvar nós mesmos, levar as outras pessoas também à salvação, a esse conhecimento de Deus, a esse conhecimento da vida eterna. Aí a gente vê que o rico está sofrendo, porque o inferno, ali não fala inferno, ele foi enterrado. No Antigo Testamento, a mansão dos mortos é onde a pessoa era enterrada. Se a gente tivesse acesso ao creio, a gente ia ver que quando fala de Jesus que morreu, ele foi sepultado, desceu aos infernos, que é a mansão dos mortos. As pessoas que morrem e vão para o Sheol, que é o lugar de sofrimento, é onde o morto não sai nunca mais. E a pena é eterna, porque nós nascemos não para morrer, mas para viver eternamente. Agora, onde você quer viver, você escolhe na sua vida. Você sabe, Jesus veio para mostrar a palavra de Deus, para mostrar o seu comportamento, para mostrar quem é você diante de Deus na hora do julgamento. Então, quando a gente pega essa parábola
do rico e do pobre, do miserável, a gente fica olhando qual é a condição nossa diante da pobreza que existe no mundo. Você é capaz de acolher um pobre com amor, com sinceridade, olhar para aquele mendigo sujo, cheio de feridas, e achar que ele é teu irmão? Será que nós temos essa capacidade? Se eu não tiver Jesus dentro de mim, eu não tenho capacidade para isso. Não tenho. Uma certa vez eu ouvi uma história de uma moça que ela saiu com o rapaz, e o rapaz estava procurando uma moça muito boa, de bom coração, que fosse religiosa, que fosse caridosa, para que ele namorasse e casasse com ela. E ele foi dar uma volta com essa moça que ele escolheu. Aí passaram por um lugar onde estava um mendigo muito sujo, muito cheio de feridas, pedindo, espichando a mão e pedindo um auxílio. Aí ela pediu para o namorado: vamos passar para o outro lado da calçada, porque eu não tenho coração para ver tanta miséria. E o rapaz olhou para ela e falou: essa não vai ser minha esposa. Ele escolheu outra moça. Aí e foi para o mesmo caminho, e passando diante do mesmo mendigo, ela olhou para o mendigo: que coisa horrorosa, meu Deus, como esse mundo está perdido. Não tem ninguém que faça alguma coisa por esse infeliz? Não, vamos andar depressa e me tira daqui que eu não quero ver mais isso. É muito sofrimento. Ele falou: essa não vai ser minha esposa. Aí ele pegou outra. Falou: vamos lá, vamos ver o que essa vai me aprontar agora. Aí ele passou pelo mesmo mendigo. Aí a moça passou, olhou e falou: meu Deus, olha que condição que vive um dos nossos irmãos. Olha, eu vou abrir minha carteira, vou pegar um dinheiro aqui, você corre e vai comprar alguma coisa para ele comer, enquanto eu bato um papo com ele, vou sentar aqui e vou conversar com ele. Conversou com o mendigo, agradou o mendigo, falou que eram todos irmãos, que aquilo que ele estava vivendo era passageiro, que ele ia sair dessa situação e tal, e ficou conversando. Quando o rapaz voltou, o mendigo estava sorrindo, e ela também, e os dois estavam numa amizade só. Aí ele perguntou para a moça: você quer casar comigo? Ela falou: quero. Então, os dois foram felizes para sempre. Historinhas que mostram muito o nosso comportamento diante da miséria do povo, da miséria do nosso irmão. Como eu me posiciono diante do sofrimento? Eu viro a cara porque não aguento ver? Eu ignoro, vamos para outro lugar que eu não posso ver essas coisas? Ou eu me humilho, me torno outro igual a ele, sento, converso, animo, faço o que posso por aquela pessoa? Porque é assim que eu ia tratar um irmão de carne, um irmão de sangue. E é assim que nós somos. Somos todos descendentes de Deus. E é assim que nós devemos tratar um ao outro. A história do mendigo e do Lázaro, ela fala muito dentro de nós. Quando o Lázaro, o rico, pede para o Lázaro que vá lá falar com os irmãos dele, isso nós sempre fazemos na nossa vida. Nós reconhecemos que estamos errando, não está de acordo com o que eu escutei o padre falar lá na igreja. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Para isso tem os padres, para isso tem as freiras, manda eles. Entende? Nós delegamos o nosso compromisso e a nossa obrigação. O padre, a irmã, o catequista, eles têm obrigação, eu não. Eu não estou nesse grupo. Então a gente tem que olhar isso. Nós todos somos filhos de Deus e responsáveis uns pelos outros. Depois tem outra coisa. Enquanto que o rico gozava de boas roupas, boas comidas, gente muito rica que nem ele ali em volta da mesa, o pobre não tinha nem um trapo decente para vestir, não tinha nada. E ele gastando tanto dinheiro com tanta coisa inútil, não poderia ter compadecido daquela pessoa? Mas nem passou pela cabeça dele. Mas quando ele viu
que ele estava no sofrimento e que os irmãos dele também precisavam de aprender alguma coisa para que não caísse como ele nas garras do demônio, ele pediu que Abraão mandasse o Lázaro lá avisar para os irmãos dele. E Abraão dá uma lição para nós, que é Jesus quem dá. Muitas vezes, nós, pelo nosso orgulho e a nossa questão de querer fugir da nossa responsabilidade, nós achamos que nós vamos morrer e vamos voltar. Vamos reencarnar para cumprir as coisas erradas que eu fiz na vida passada. Não existe vida passada que vou corrigir no futuro. Não existe. O seu futuro é o julgamento que Deus vai fazer da sua vida que você viveu. Você só tem uma vida aqui na Terra, só uma. E é o como você viveu aqui, como você cumpriu a palavra de Deus, vinda pela boca de Jesus, é que você vai receber a sua recompensa. Quando o Abraão fala para o rico, olha, é impossível, porque quem está do lado de lá não vem para cá. E quantas vezes a gente não corre, quando morre uma pessoa, a gente não corre e vai no centro espírita para ver, para falar com a pessoa que morreu, para a pessoa vir para falar comigo? Isso não existe, gente. É Jesus quem diz que não existe, quando ele fala que é impossível uma pessoa que morreu voltar. E é impossível um que está vivo ir até lá. É um abismo que existe entre céu e terra. Ou você acredita nos ensinamentos de Jesus, ou você vai cair nesse precipício. Porque não tem como passar de um lugar para o outro sem ser no momento da morte e no momento do julgamento. E é o julgamento de Deus é que vai fazer com que você compreenda o lugar que você tem que ir. Então, a gente fica com a doutrina de Jesus. Não existe volta. Aí o rico fala, não, mas se alguém que morreu for lá e avisar, eles vão acreditar. Aí vem a lição principal, que é o final, e fala assim, mesmo que eles têm Moisés e têm os profetas, eles que escutem, mas aí o rico ainda dá outra desculpa, não, mas se for alguém que já morreu, for lá e falar com eles, eles vão acreditar. Aí o Abraão fala, mesmo que alguém que morreu e ressuscite fala para eles não vão acreditar. Quem é que morreu e ressuscitou? Jesus. Mesmo Jesus falando, eles não vão acreditar, porque é isso que está acontecendo nos mundos modernos, no nosso mundo. A palavra de Deus é pregada aos 4 cantos do mundo. Todo mundo sabe falar bonito de Jesus, mas viver esse Jesus está difícil. Acreditar no que Ele quer está difícil. Por isso a nossa reflexão é assim, mudar de vida, acreditar em Jesus, saber que Jesus veio, ressuscitou para que nós recebamos o céu. Antes dele morrer e ser crucificado e morrer e ressuscitar, ele deixou tudo preparado para que a gente saiba viver a vontade de Deus. Então, meus irmãos, eu quero reafirmar com vocês. Dê um tempinho da sua vida para refletir sobre a palavra de Deus. Nós estamos no mês da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vida que Deus quer que a gente viva. É um prenúncio da nossa salvação, da nossa vivência no céu. E que cada um de nós tenha sempre em mente, eu quero estar no céu, onde Deus está, e não no inferno. E se eu quero, eu vou conseguir, acreditando em Jesus e tudo mais. Isso, Dilce, eu vou pedir uma vênia aqui, uma licença também, para falar sobre isso, sobre o sincretismo religioso que acontece muito no mundo católico. Se somos cristãos, católicos, e aqui a gente fala para católicos, né? Deixar o sincretismo religioso. Se é católico, é católico. Não adianta falar, eu sou católico, mas eu simpatizo com outra denominação, com outra religião.
Não dá para ser. Ou a gente é quente ou é quente ou frio. Morno não dá. Morno é vomitado, né? Quer estar com os pés nos dois lugares, quer estar bem com todo mundo. Não dá certo. Então nós somos a favor de Jesus, como a senhora bem disse. O ressuscitado já voltou dos mortos, já nos alertou da verdade. Ele é a verdade, ele é a palavra viva. Então agora a decisão é de cada um de nós. Lembrando que não dá para acender como os antigos diziam, uma vela para Deus, outra para o diabo, né? E quer estar bem com todo mundo, que isso aí não vai rolar, não. Então a gente tem que ser firme aí e decidir aonde que a gente quer ficar. Ali na leitura fala o Hades, onde está, né, um homem foi para lá e o outro homem foi para os seios de Abraão. Então essas duas realidades é o que temos. E basta, cada um de nós somos livres para decidir, não é mesmo, Dilce? E também tem uma outra coisa, Flávio, que você acabou de falar. Nós não podemos acender duas velas, uma para Deus e outra para o diabo. Agora, não é olhar o outro que pensa diferente de nós e criticar, e humilhar, e falar. Não. A gente só vai mostrar. Cada um tem a religião e cada um acredita. Se você crê do jeito que você quer, continue, mas procura investigar na Bíblia. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita que Jesus veio para ser a palavra viva de Deus entre nós, leia, reflita, faça qualquer coisa. Isso daí é crescer na fé. Não estou dizendo que eu sou a dona da verdade. A minha verdade é Jesus. É verdade, Dilce. E outra coisa, assim, bem lembrado, eu não falo de outras religiões também, porque eu não conheço, tá? Eu conheço um pouquinho da religião católica e tento seguir, mas as outras religiões também, como a senhora disse, tem os seus praticantes, tem os seus adeptos e tem o seu valor para essas pessoas, né? Mas eu estou falando para católicos e é a católicos que eu me dirijo e sempre num tom bem respeitoso, né? Nunca assim falando do ataque ao ser humano, mas sim às ideias, aos pensamentos que a gente coloca aqui na mesa, né? E todos nós somos irmãos, cada ser humano é único para Deus. Jesus veio para resgatar todos mesmo. Não foi só cristão católico, cristão protestante, mas sim toda a humanidade. E ele morreu por cada um de nós e ele deseja resgatar e salvar todos. Com isso eu vou me despedindo aqui, desejando a todos graça e paz e até a próxima. Também quero desejar que o Espírito Santo os guie. O Espírito Santo esclareça em vocês quando vocês tiverem a capacidade de pegar a Bíblia e pedir que as luzes do Espírito Santo os iluminem e que vocês recebam o dom de compreender a mensagem que Deus quer passar para cada um de nós. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que a Virgem Maria seja sempre aquela companheira, a mãe daquele peregrino que quer conhecer Jesus. Eu digo para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.